E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Hoje a gente vai resolver uma questão aí do concurso do Colégio Naval que aconteceu em 2015, uma questão sobre massa atômica, envolvendo um pouco aí sobre isótopos também. Mas antes, porém, gostaria de mandar um abraço aí para o Maicon Gomes, o cara que está estudando muito aí para esse concurso de aprendizes marinheiros, está sempre atento aos vídeos aí, ajudando aí também muito. Muito obrigado aí, meu brother, tamo junto. Então vamos à nossa aula. A questão é de número 33 da prova amarela do concurso do Colégio Naval aí de 2015. Ela diz o seguinte: considere as informações sobre os isótopos de ferro contidas na tabela abaixo. Então ele deu aqui os isótopos de ferro e deu a abundância, certo? Com relação às informações acima, analise as afirmativas abaixo. Item 1. A massa atômica do ferro, ao ser representada na tabela periódica, deve se aproximar de 58. Na prova, ele deu a tabela periódica, então bastava que você olhasse lá e respondesse se estava certo ou errado. Mas se ele não der a tabela periódica, é necessário que você entenda o que é massa atômica, tá bom? A gente não pode confundir massa atômica com o número de massa que a gente viu em aulas aí passadas aqui no canal. Porque o número de massa é justamente o quê? Próton mais nêutron, certo? No entanto, quando eu falo de massa atômica, por exemplo, a massa atômica de um isótopo é justamente representado pela chamada unidade de massa atômica, tá bom? Representada aí pela letra U, unidade de massa atômica. Geralmente, os elementos químicos eles são uma mistura de isótopos, eles nunca são encontrados aí de uma forma bem simples, não. É uma mistura de isótopos. Por exemplo, aqui o ferro, né, tem o ferro 54 com massa atômica 54, o ferro com massa atômica 56. Então, a massa atômica de um isótopo, ele é dado em unidade de massa atômica. Mas se eu quiser saber a massa atômica de um elemento químico, aí é outra história, compadre. Tu tens que fazer o seguinte, tu tem que calcular a média aritmética ponderada. Para isso, você tem que levar em consideração a abundância desses isótopos, tá bom? Então, como é que eu faço para calcular a média aritmética ponderada? Na tabela periódica, a massa atômica que ele coloca lá é justamente a média aritmética ponderada dos isótopos, tá bom? Nesse caso aqui, tu tens que fazer o seguinte, tu tem que calcular a média aritmética ponderada. Como é que eu faço para calcular? Então, o primeiro isótopo ali, né? 54 a massa atômica. Então, vai ser 54 vezes a abundância dele aqui, que é 5,845. Aí, mais 56 vezes a abundância dele aqui, que é 91,754. Mais 57 vezes 2,119. Lembrando que isso aqui está em porcentagem, certo? Mais 58 vezes 0,282. Aí você vai dividir tudo isso aqui pela soma aqui das abundâncias, tá? Que vai dar, no caso aqui, 100, né? Mas você coloca aí 5,845 mais 91,754 mais 2,119 mais, vou colocar aqui embaixo, 0,282. Então tu resolve esse cálculo aqui, resolve isso aqui e divide o numerador pelo denominador. Você vai encontrar aí aproximadamente 56. Se você fizer esse cálculo aí todinho aí, você vai encontrar 56. Tá bom? Então logo o item 1 está errado, que está dizendo que que a massa atômica do ferro a ser representada na tabela periódica deve se aproximar de 58. Não, deve se aproximar de 56, que é o que justamente tu vai olhar na tabela periódica e acertar a questão. Até porque a prova te deu a tabela periódica. Mas se não tivesse te dado, tu teria que resolver dessa forma aqui. Item 2. Nesses isótopos, o número de prótons é constante? Perfeito. O que são isótopos, na verdade? Então, se eu tenho aqui dois átomos aqui, vamos dizer que o número atômico aqui seja 13. Aqui tem que ser necessariamente 13, porque os números de prótons têm que ser iguais. Logo, eles são o quê?
constantes. Então o item 2 ele está absolutamente correto. O item 3, esses isótopos são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos no estado fundamental. Se eu estou no estado fundamental, pessoal, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, vai ser igual para todo mundo, não vai ter alteração de camada nenhuma aqui, tá? Porque se eu tiver o número atômico 12, o número de prótons 12, o número de elétrons também vai ser 12, é o estado fundamental, tá bom? Então, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai perceber que o número de camadas vai ser totalmente igual, e não diferente como propõe aqui a assertiva da questão. Portanto, ela está o quê? Errada. Então, aí, se apenas o item 2 está certo, então o gabarito é letra B de bola. Então, é uma questão bem tranquila que você tem que saber os conceitos aí de massa atômica, tá bom? Tem que entender um pouco sobre isótopos, você tem que saber o que é isótopos. Então, é uma questão bem interessante. Só que, assim, para a felicidade de todo mundo, ajudar a tabela periódica, você mataria a questão tranquilamente. Tá a fim de um material pica das galáxias aí para você estudar para esse concurso do Colégio Naval? O link é aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e até a próxima vídeo aula, galera. Falou!